Olá, espero que se encontrem bem. Eu sou a Maria Augusta, uma das autoras do MX7. Este projeto foi construído por uma equipa alargada. Para além da minha parceira Luísa, temos connosco 2 Jotas, o João Sá Duarte e o José Martins. Em conjunto, construímos um projeto para o século XXI, alinhado com as novas aprendizagens essenciais, onde os colegas vão encontrar tudo que faz falta, quando fizer falta. E quais são os componentes do projeto? Componentes para professor e aluno e componentes exclusivos para o professor. Vamos analisar cada um deles. Vamos começar pelo manual. E uma das coisas muitíssimo importantes é a construção do índice. Do ponto de vista pedagógico, a minha equipa entendeu que era extremamente importante que a geometria aparecesse em 2 momentos. Assim temos, na primeira parte, um capítulo de geometria e na segunda parte, outro capítulo de geometria. Um desses capítulos tem de anteceder à parte da álgebra, porque as expressões algébricas só têm sentido quando estão ligadas à geometria ou aos contextos reais. Outra questão que tínhamos de resolver foi a importância que este programa deu à estatística. E o facto de estar aqui em último não significa que seja o último, porque os últimos são os primeiros. Simplesmente construímos um trabalho de projeto dividido em várias fases, cada uma delas tem um vídeo para ajudar os alunos na investigação e já defendemos nas nossas ações de formação que a estatística devia ser lecionada pelo menos em 2 períodos. Assim, tanto a álgebra como a estatística teriam 2 momentos de avaliação. A abertura do capítulo. Além do índice, temos uma novidade. O Penso Logo Existo. É uma tarefa curta que visa essencialmente testar e desenvolver capacidades. Esta tarefa repete-se ao longo do manual. São muitas e estão associadas a todas as tarefas com um número ímpar. É evidente que para questões deste tipo, só os professores têm acesso às soluções e resoluções. A seguir, o que é que encontramos? Em todos os capítulos, os colegas vão ter a oportunidade de recordar os conhecimentos necessários ao desenvolvimento das novas matérias, que é o recorda e depois avalia o que recordaste. Achamos que é uma forma de fazer um diagnóstico formativo. E vamos então àquilo mais importante, a estrutura do manual. Como está organizado o manual? Está organizado por objetivos de aprendizagem. De uma maneira geral, cada objetivo tem 4 páginas, divididas em conjunto de 2 páginas, 2 mais 2. O que se pretende com as 2 primeiras páginas? Pretende-se, primeiro, que o aluno aprenda através de questões, com a descoberta. Esta tarefa pode ser substituída por outra tarefa, até por uma notícia do dia, mas também pode ser substituída por uma tarefa construída pelos autores dos programas. Em seguida, vem o toma nota, mas não é pelo facto de tomar nota, que o aluno toma nota do conhecimento e daquilo que é preciso de fixar, que aprendeu. Por isso, logo na página da direita, o que é que encontra? O aplica, mas sempre com ajudas, com exemplos resolvidos, para que o aluno que quer estudar sozinho, que promovendo no mundo a autonomia do aluno, ele tem sempre ao lado o apoio para resolverem as questões que a eles são dedicadas. E as outras 2 páginas? Aqui uma grande novidade. A avaliação formativa está no próprio manual. 2 páginas. Na página da esquerda, pretendemos essencialmente testar e desenvolver capacidades, com questões de nível mais elevado. E muitos colegas vão dizer, bem, mas aqui tem questões que nem todos os meus alunos são capazes de realizar. E é verdade, mas nós vamos mostrar já e dizer-vos como é que nós damos a resposta para que o manual seja para todos. Na direita, o que é que nós temos? Temos 5 questões de escolha múltipla para em 5 a 10 minutos os colegas fazerem uma avaliação formativa, mas com feedback imediato, que através do telemóvel, com os materiais convencionais ou aqueles que podem não ser tradicionais. E nas outras 2 páginas o que é que encontramos? Na página da esquerda,
encontramos uma avaliação formativa para testar e desenvolver competências. E na página da direita, uma avaliação em formato quiz, para ser rápida e para os alunos terem feedback imediato. Nesta avaliação, para cada uma delas, existe um quiz extra, caso seja necessário repetir esta avaliação. E assim, os colegas o que têm? A avaliação formativa no próprio manual. Para quê? Para economizarem tempo. Na página da esquerda encontramos questões de nível mais elevado. E como tal temos de dar resposta para que todos os alunos possam utilizar o manual. O que é que fizemos então? Para cada tarefa temos uma tarefa espelho, com questões mais simples, mas muito semelhante à outra em termos de imagem. E também temos uma particularidade aqui, que percorre todas as tarefas e que é extremamente importante, ao qual nós demos o título Eu Explico. Quando digo eu explico, já estamos a ver que eu pretendo desenvolver a capacidade de comunicação. Mas, além desta, outras capacidades, como o desenvolvimento computacional sem tecnologia, como raciocínio matemático, resolução de problemas, etc. Neste sentido, fizemos um vídeo para cada um desses eu explico, que nós vamos ter a oportunidade de mostrar um pouco. Naturalmente, o manual apresenta em cada capítulo uma síntese para o aluno ter uma ideia do todo que acabou de estudar. As tarefas complementares aparecem também em todos os capítulos, organizadas por objetivos de aprendizagem, por grau de dificuldade e, para as questões mais difíceis, o que é que nós fizemos? Um vídeo de apoio, com dicas de resolução. Vamos ver só um bocadinho. Quando tens de resolver um problema como este, o que deves fazer? Vamos apresentar dicas para te ajudar a compreender este problema sobre triângulos equiláteros e planear uma estratégia de resolução. Vamos lá! Ler com atenção o enunciado é o primeiro passo para compreender qualquer problema. Acompanhas-me? Na figura estão representados 3 triângulos equiláteros, A, B e C. Este problema tem 3 questões. Justificar que 2 triângulos equiláteros são sempre semelhantes, indicar a razão de semelhança que transforma A em B e a razão de semelhança que transforma C em A, e determinar, com aproximação às décimas do centímetro quadrado, a área do triângulo A, sabendo que a área do triângulo C é aproximadamente igual a 35 centímetros quadrados. Vamos destacar informações no enunciado e na figura que parecem ser importantes. Os triângulos são equiláteros. O lado do triângulo A mede 4 cm, o do triângulo B mede 6 cm e o do triângulo C mede 9 cm. Repara que nas questões também temos informações importantes. A área do triângulo C é aproximadamente igual a 35 cm quadrados, mas esta informação só será usada na terceira questão. Recolhidas as informações e compreendido o problema, está na altura de planear uma estratégia de resolução. Para isso é fundamental perceberes muito bem a matéria para saberes quando e como a aplicar. Vamos começar pela primeira questão. Deves ter em mente os critérios de semelhança de triângulos LLL, LAL e AA. E recorda que um triângulo equilátero tem os 3 lados congruentes e os 3 ângulos internos com a mesma amplitude, 60 graus. Qualquer um dos critérios te permite justificar a afirmação. Em cada 4 páginas do manual vão encontrar o MX-ON, onde nós vamos trabalhar o pensamento computacional com tecnologia. E agora, um problema, uma linguagem de programação, o Scratch. Eu já aprendi a programar 3 vezes e agora já aprendi a programar em Scratch. Com quem? Com o nosso parceiro, o José Martins, e que será também uma ajuda através dele. Todos podemos fazer
mesmo sem qualquer conhecimento de programação. Ora, vejam como é simples. A soma de dois números inteiros. Recorrendo ao Secrets, vamos criar um programa para calcular a soma de dois números inteiros introduzidos pelo utilizador. Começa por escolher o teu ator. Poderá ser o Tera. Elimina o ator 1 e na categoria Variáveis, cria as variáveis número 1 para armazenar o primeiro número introduzido pelo utilizador e a variável número 2 para armazenar o segundo número introduzido pelo utilizador. Cria também a variável resultado para armazenar a soma. Nos sensores, arrasta o bloco que permite solicitar ao utilizador o primeiro número inteiro. Duplicando o bloco, vamos solicitar ao utilizador o segundo número inteiro. Acede à categoria Variáveis e arrasta o bloco, altera a variável número 1 e altera a variável número 2 para a resposta dada pelo utilizador que se encontra armazenado temporariamente no bloco Resposta da categoria Sensores. Na categoria Variáveis, arrasta o bloco para alterar o resultado, a variável resultado, em que na segunda entrada coloca-se o bloco soma da categoria Operadores, entre o número 1 e o número 2. Na categoria Aparências, escolhe o bloco para apresentar o resultado da soma durante 5 segundos. Para tal, usa o bloco de junção da categoria Operadores, a junção de texto entre a soma é e o resultado. Para iniciar o programa, acede aos eventos e escolhe o bloco quando alguém clica em. Encaixa os blocos de forma correta para obter o programa pretendido. Na categoria Variáveis, podemos ainda desativar as variáveis do palco. Explorando o programa, o que podes concluir sobre a soma de dois números com sinais diferentes? E a soma de dois números com sinais iguais? Mais uma novidade no nosso manual. Normalmente, nas vésperas dos testes, os alunos entram em stress. Mas para que isso não aconteça, está aqui a solução. Os objetivos da aprendizagem estão aqui. Para cada um deles existe uma questão de tipo. E se o aluno não tiver tempo de tirar as dúvidas? Não tem problema, porque aqui o aluno tem acesso à resolução detalhada. Como vê. No final, as tradicionais avaliações, uma avaliação, neste caso, só com questões de escolha múltipla e também em formato quiz, e uma avaliação com questões de desenvolvimento, com uma forma de teste interativo. E, finalmente, vamos mostrar-vos um bocadinho daquele Eu Explico, que é uma das nossas mais-valias para o MX7. Um designer gráfico desenvolveu um painel publicitário retangular para uma empresa. Este tem 30 cm de largura e 1500 cm² de área. A empresa gostou muito do trabalho e pretende utilizá-lo em outdoors de paragem de autocarro com a forma de retângulos e com 2,4 m² de área. Efetuadas algumas medições, concluiu-se que o painel, depois de ampliado, se ajusta perfeitamente às dimensões dos outdoors. Quais são essas dimensões? Explica, usando cálculos, como obter o resultado pretendido. Podes explorar as dicas, as sugestões de resolução e também um novo desafio.
Qual é o nosso objetivo? Determinar as dimensões dos outdoors. Que dados conhecemos? A largura do painel e a sua área. Mas também conhecemos a área do outdoor. Com estas medidas, é possível determinar as dimensões do outdoor? Uma dica. Se o painel após a ampliação se ajusta às dimensões do outdoor, é porque os dois retângulos são semelhantes. Qual será a razão de semelhança? Haverá forma de a calcular mesmo não conhecendo as dimensões do painel e do outdoor? Para resolver este problema, podemos começar por converter, por exemplo, a medida da área do outdoor em centímetros quadrados. E agora? Quais são as dimensões do outdoor? Repara que, como os dois retângulos, painel e outdoor, são semelhantes, a razão de semelhança entre as suas áreas é igual à razão de semelhança ao quadrado. Substituindo os respectivos valores, temos 24.000 sobre 1.500, que é 16. E a razão de semelhança é 4. Como determinar agora as dimensões do outdoor? Vamos continuar. Conhecemos a área e a largura do painel. Então, se dividirmos a área pela largura, obtemos este lado do painel. Temos as dimensões do painel. E está quase. Como o outdoor é uma ampliação do painel de razão 4, multiplicando as dimensões do painel por 4, obtemos as do outdoor e temos a resposta ao problema. As dimensões do outdoor são 120 cm e 200 cm, ou 1,2 metros e 2 metros. Resolvido e explicado o problema proposto, consegues resolver sozinho um novo desafio? Imagina agora que a imagem do painel vai ser usada numa das faces do pacote do produto a publicitar. As dimensões da imagem a usar no pacote correspondem a uma redução de razão 1/5 do painel original. Supera lá este desafio. Qual é a área da face deste pacote? Portanto, a tecnologia e o pensamento computacional são muito reforçados neste manual. Os recursos digitais exclusivos do MX7 são muito diversificados, como vamos ter a oportunidade de ver. O dossiê do professor tem aquilo que os colegas estão habituados a encontrar num dossiê do professor. Desde as publicações anuais, semestrais, trimestrais, aula a aula, os mini-testes, as questões-aula, as fichas de avaliação, jogos e desafios, enfim, é aquilo que os colegas já estão habituados. No que diz respeito aos materiais manipuláveis, temos cartolinas, temos, além das cartolinas, o jogo do sim ou não, a qual dão muita importância, já o testei muitas vezes, quando vou às escolas, para falar com os alunos, como início de conversa, e é também um material importante para a recuperação de alunos e para a matemática inclusiva. Colegas, o nosso projeto tem tudo o que precisamos como professores. Foi construído alinhado com as aprendizagens essenciais, com particular importância à avaliação, à matemática inclusiva, uma matemática para todos, e à tecnologia e ao pensamento computacional. No fundo, o nosso trabalho é selecionar os recursos que mais se adaptam às nossas escolas e apresentamos-lhe um manual que, na realidade, vale por 2. Ora veja, na matemática inclusiva, todas as tarefas foram adaptadas e surgem como tarefas espelho, para nós podermos trabalhar com todos os tipos de alunos. Começamos pela matemática inclusiva, em que nós temos sempre para cada tarefa uma tarefa espelho e muitas outras questões, nomeadamente avaliações alternativas. O portfólio de avaliação é outro livro, exclusivo do professor, onde vão encontrar muitas possibilidades de diversificar o modelo de avaliação que assim entender. Para cada quiz,
do manual, encontram aqui um quiz extra. Encontram aqui também um conjunto de 6 questões para cada objetivo de aprendizagem, para os colegas se entenderem que os alunos devem fazer não só questões de escolha múltipla, mas que queiram também que os alunos respondam às questões de desenvolvimento. No que diz respeito ainda para construírem os vossos testes, temos 80 problemas organizados por temas. Mas não ficamos por aqui. No portfólio de avaliação também encontram várias grelhas, entre as quais grelhas de avaliação por rubricas, onde os colegas podem utilizar. São só para avaliar trabalhos de projeto, orais, escritos, como outro tipo de trabalhos. No que respeita ao MX-ON, à tecnologia, temos vários trabalhos de projeto, muitas páginas com tarefas para os colegas desenvolverem a tecnologia, quer seja em Scratch, quer seja em GeoGebra, ou quer seja com a folha de cálculo. Vamos mostrar-vos, por exemplo, um bocadinho de um trabalho de projeto. Espanta-espíritos, sinos de vento, sinos da felicidade, mensageiro do vento, são diferentes designações para um objeto que usualmente se coloca à entrada de casa ou à janela. Este objeto, relacionado com o equilíbrio, é um adereço que faz ligação entre matemática, materiais manipuláveis e a história. O Diniz comprou numa loja de artesanato um espanta-espíritos que foi representado por um desenho obtido utilizando um software de criação e edição de imagem. Tendo em conta o equilíbrio e a massa da concha, qual é a massa de cada objeto? Sugere-se uma investigação sobre a origem dos espanta-espíritos, descobrir lendas associadas a estes objetos. A apresentação desta tarefa pode culminar com a criação de um objeto, apelando à criatividade e envolvimento da disciplina de educação visual. E tantos recursos, para quê? Qual é o nosso objetivo? Qual é a nossa missão? É que o colega tenha tempo, tenha disponibilidade para dar o programa, para verificar metodologias e também tempo para si. E o que é que os alunos valorizam no manual? Primeiro, que tenha uma estrutura clara e regular. Que quando abrem uma página, sabem o que é que têm de fazer em cada página. Que todas as páginas lhe exijam alguma coisa, os desafiem. Tenham ajudas para poderem estudar, para poderem aprender e, acima de tudo, e neste momento, a organizar o pensamento e o conhecimento matemático. Para além disso, gostam que o manual o traga para fora da sala de aula. Também para eles sentirem que, para terem sucesso profissional e serem livres de escolher o seu futuro, precisam da matemática, mas que o façam de uma forma motivada, alegre e sempre acompanhados. Os alunos contam convosco para esta decisão. E os colegas, contem sempre, mas sempre connosco.